Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao curso de Programação Web. Então, hoje nós vamos falar acerca de margens e, então, são coisas muito importantes quando você está a aprender a criação de site. Então, você deve ter o domínio de margens e, então, você estará a abrir o Visual Studio Code na pasta onde nós já criamos há bom tempo e hoje nós vamos criar um novo documento chamado margens.html. Depois de termos criado o nosso site, vamos na pasta que nós criamos aí, ok? Eu disse para vocês poderem deixar no desktop, aqui está a nossa pasta, ela sempre vai ficar aí no desktop. Então vamos abrir um novo documento que nós criamos, que é margem, nesse caso é este documento. Então quando ele abre, voltamos para o nosso site e criamos um documento básico. Então, aqui nós vamos mudar o título. Uma vez que o Chrome está nos a avisar que o nosso documento já está aberto, então nós vamos visitar a ele enquanto ainda está vazio. O site está aqui, ele está vazio. Inserir o nosso CSS interno. Já inserimos o nosso CSS interno. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, dentro do elemento bar, nós vamos criar um elemento div. Então, este elemento div nós vamos escrever aqui margem para um elemento HTML. Então vamos aqui visualizar. A primeira coisa que nós vamos aprender é sobre margens. Existem 5 propriedades que se usam para você delimitar a margem de um elemento HTML. Então vamos criar aqui. Vamos pegar primeiro o nosso elemento div. Vamos colocar ele dentro de quadradinho, ok? Vamos dar um pixel solid red. Vamos dar um background. Vamos determinar a largura 600 pixels. Então aqui está. Então aqui já é quando vai entrar o conceito de margem. Margem nós vamos usar para poder afastar este elemento, ok? Dependendo da posição. Então como você pode perceber aqui dentro do documento CSS, temos esta parte que eu marquei, chama-se bloco de declaração. Então, neste caso, temos o nosso elemento que nós queremos estilizar, e aqui dentro do bloco, nós encontramos aí propriedades e valores. Então, por exemplo, aqui temos a propriedade background color. Então, é uma propriedade. O valor light gray. Então, propriedade é aquilo que vai determinar a mudança do site. O valor já é o valor que vai receber o background. Então, nesse caso, nós colocamos light gray, para que tenha esta cor. Se puséssemos green, teria green. Então, é daí já que nós vamos saber o que é margem. A primeira propriedade é chamada de margin left. Ok? É chamada de margin left. Então, margin left é uma propriedade, que quer dizer, vai afastar o elemento que nós colocamos da esquerda para a direita. Então, nesse caso, as propriedades de margem que nós temos, margin left, que é o primeiro, usa-se em percentagem ou em pixels. Então, aqui nós podemos colocar 30%, ok? Assim como podemos colocar 30 pixels. Mas deve saber que 30% e 30 pixels são resultados diferentes, mas são os valores aceites. Então, as margens nós podemos usar em pixels, assim como em percentagem. Então, vamos imaginar nós queremos dar aqui 90 pixels de margin left. Então, perceba o que é que vai acontecer quando nós fazemos isto. Então, o elemento afastou da esquerda para a direita. Então, margin left, margem à esquerda, serve para isso. Afastar o elemento à esquerda para um determinado lugar que vocês querem, que você pretende. Por exemplo, quando nós estávamos a ver aí sobre alinhar elemento à esquerda, à direita, não é possível colocar um elemento exatamente onde você quer. Ok? Por exemplo, se nós queremos que o elemento esteja mais ou menos nessa vista aqui de grelha, então nós podemos aumentar a margem. Podemos colocar pelo menos 230. Vamos verificar o que é que vai acontecer. Então, está aí. Colocamos exatamente onde nós queríamos colocar. Então, isso é importante ao criar site, porque você vai querer já
criar, colocar um elemento num dado lugar. É como fosse organizar a casa, ok? É por isso que essa é a linguagem de estilização. Então, as propriedades de margem estão aí. Margin left, colocamos margem à esquerda. E a outra chama-se margin right, ok? Margin right. Então, queremos colocar margem à direita. Então, nesse caso, quer dizer que a margem será da direita para a esquerda. E a outra propriedade que nós temos da margem é margin top, ok? Temos aqui margin top. Margin top serve para o quê? Para afastar o elemento que nós temos, colocar espaçamento de cima para baixo. Então, vamos aqui experimentar com apenas 200 pixels. E tu vais perceber como é que funciona margin top. Então, margin top, veja que o elemento saiu de cima para baixo. Assim como margin button também, temos a outra propriedade, já que é margin button. Ok? Temos aqui o margin button. E o margin button serve para afastar o elemento de baixo para cima. Então, são essas 4 propriedades se você quer afastar um elemento da esquerda para a direita num determinado lugar, ou de cima para baixo num determinado lugar, ou de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Aquilo que nós estávamos a fazer, margin top, margin left, margin button, você pode fazer aquilo tudo de uma só única vez usando a propriedade chamada de encurtar, ok? Em CSS existe aquilo que se chama de encurtamento de propriedade. Então, como é que isso acontece? Primeiro vamos tirar isso que nós temos, ok? Vamos apagar tudo, só vamos deixar o elemento div para que a experiência seja mais boa. Então, dentro do elemento div, vamos criar mais 3 elementos div. Div que engloba todos os divs, nós vamos dar uma classe chamada container, ok? Vamos dar uma classe com nome div1, chama de margem. Então, vamos escrever aqui margem. Vamos dar também uma classe com o mesmo nome. Primeiro, nós precisamos de pegar o nosso container. O nosso container vai ter uma borda de 1 pixel, 1 pixel sólido, de 600 pixels. Já vamos pegar o div de cima e o div de baixo. Vamos dar aqui uma altura de 100 pixels, uma largura. Vamos dar uma borda cor de ouro. Vamos pegar o nosso div que está aqui no meio, que é margem, também um quadradinho aí de 5 pixels, será sólido, mas vamos dar uma cor azul. Uma altura de 100 pixels também. Então vamos dar a mesma largura que nós temos aos outros divs. Então, o que é que nós queremos fazer com isto? É para eu te fazer perceber o que é isso de margin top, margin button, margin right. Então, se nós colocarmos assim, margin top, veja o que é que vai acontecer. 50 pixels, ok? Queremos afastar de cima para baixo com 50 pixels. Veja o que é que acontece. Fica assim. Vou tirar o margin top. Agora vou colocar aquilo que se chama de margin button, que é de baixo para cima. Espessura. Então, veja como é que estará agora. Agora saiu de baixo para cima. Vamos dar o margin left. Então, margin left fica desta maneira. Então, veja que cada propriedade tem sua utilidade. Então, para nós não sofrermos em colocar margin left, margin right repetidas vezes, nós só usamos essa propriedade margin. Por exemplo, se você coloca aqui 20 pixels, então isso quer dizer que esses 20 pixels vão para todos os lados, assim como esquerda, direita e em cima, embaixo. Existe essa maneira de colocar um valor e existe também a maneira de colocar 2 valores 50, para você poder ver a diferença. Vamos ver aqui. Então, nós colocamos 20 e 50. Então, 20, o primeiro valor foi para cima e baixo. O segundo valor, esquerda, direita.
E se colocamos três valores, 20, 50, 100 pixels, o que acontece? Então, está aí. 20, o primeiro valor foi para cima, o segundo valor foi para a esquerda direita e o último foi para baixo. Então, aqui só é aceito colocar 4 valores no máximo, ok? 20, 50, 30 e por fim vamos colocar 200 pixels. Então, você verá como é que isso funciona. Então, 20 em cima, 200 esquerda, direita e 200 embaixo. Então, é assim como funciona a questão de margin. Agora vamos sair de margem para padding. Padding, o que faz? Padding também funciona da mesma maneira. Temos padding top, padding left, padding tudo mais. Assim como existe a propriedade encurtada do padding. Só que a função de margem e padding é diferente. Veja o que vai acontecer se nós fizermos aqui. Por exemplo, margin top com 100 pixels, ele vai afastar o elemento. Então, de cima para baixo. Então, isso quer dizer que o quê? Margem usa-se para colocar espaçamento ao redor do elemento. Então, o espaçamento que nós colocamos de margem é para entre eles. Enquanto que padding é um espaçamento dentro deste elemento. Veja o que vai acontecer se nós colocarmos aqui um padding top. Vamos colocar aqui padding top. Também com o mesmo valor, de 100 pixels. E vamos visualizar aqui o que vai acontecer. Então, veja que o padding não afastou o elemento, mas sim colocou mais espaço dentro do mesmo espaço, ok? Quer dizer, é como fosse aumentar terreno, ok? Enquanto que margin, ele afasta apenas. E o padding, ele dá mais espessura. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 300 para ser mais perceptível e mais fácil. Então, veja o que aconteceu. Torna-se cada vez mais grande. Então, o padding funciona para isso. Então, assim como existe, quando nós estávamos a ver acerca de margem, existe propriedade encurtada, em padding também existe. É só usar a propriedade padding somente. Então, se você aplica apenas um único valor, por exemplo, 100 pixels, ele vai aumentar espaço à esquerda, à direita, em cima e embaixo. Então, ele fica grande desta maneira. Ok? Se colocar os dois valores, também a aplicação é a mesma. Vamos colocar 200 para diferenciar. Se colocarmos 200 também, a situação é a mesma. A primeira vai se aplicar de cima para baixo, a segunda da direita para a esquerda. Se colocarmos 3, também, se colocarmos 4, também a aplicação é a mesma. Então, aqui está. Então, se você for a verificar, quase temos um retângulo. Por quê? Porque os valores são diferentes. Então, o padding e o margin funcionam para esta situação. Então, o mais importante é você perceber qual é a diferença do uso do margin e padding, e também é que existe a propriedade de margin top e button left, e se você quer aplicar margin top e left ao mesmo tempo, é só usar a propriedade de margin. Assim como no padding também acontece a mesma coisa. Então, na próxima aula nós vamos trazer aqui acerca de como é que nós podemos colocar isto aqui para ser redondo, como é que nós podemos aumentar a altura, assim como a largura. Então, eu vou explicar bem isso na próxima aula. E vou te mostrar como é que você pode centralizar um background, ok? Então, espero que eu tenha ajudado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.